problemas de ereção em pacientes jovens. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito sobre problemas de ereção, principalmente em pacientes jovens. Quem são os pacientes caracterizados como jovens que sofrem esse problema? São os pacientes que possuem uma idade inferior a 40 anos de idade e são considerados pacientes saudáveis. Só para que vocês tenham uma ideia da real dimensão desse problema, se você pegar uma queixa global entre todos os pacientes acometidos por problemas de ereção, da faixa etária dos 20 aos 29 anos, até 8% de todas as queixas vão estar nessa faixa etária. E dos 30 aos 39 anos, até 11% de todas as queixas de problemas de ereção estarão localizadas nesse intervalo de idade. Doutor, mas como pode que alguém tão jovem e até então considerado saudável tenha um problema relacionado à ereção? Deve ser problema relacionado a um problema emocional, algum problema de relacionamento que esse paciente deva estar passando. A mensagem que eu quero deixar nesse vídeo, que vai ser a mais importante de todas, é que esse tipo de constatação, realizado muitas vezes por profissionais da área da saúde, ele pode negligenciar certas ocorrências que podem ser tratadas desde o início, fazendo com que esse paciente previna eventos piores da sua saúde, eventos mais danosos da sua saúde no futuro. E a queixa de disfunção erétil pode ser a primeira queixa desse nosso paciente. Logo, se nós negligenciarmos esta queixa e esse acontecimento, nós estaremos perdendo uma oportunidade de ouro para fazermos com que esse nosso paciente mude certos aspectos dos seus hábitos de vida. Nós podemos, ao realizarmos essa constatação, fazermos com que esse nosso paciente cesse o tabagismo, por exemplo, tenha uma alimentação mais saudável, faça atividades físicas regularmente, que melhorarão sobremaneira a qualidade da sua ereção. Falando especificamente desse problema que está relacionado à ereção em pacientes jovens, nós dividimos essa ocorrência em 3 situações distintas. São os problemas relacionados a situações de problemas cardiovasculares e endócrinos, problemas emocionais e problemas de fundo psíquico. Vamos começar sobre a causa mais prevalente e que a gente pode alterar o curso dessa doença, que são relacionadas a problemas metabólicos e a eventos vasculares. Como nós sabemos, a nossa saúde, a saúde vascular do nosso corpo, depende de uma série de fatores. E esses fatores podem ser mensurados através de alguns componentes. Esses componentes estão implicados no que a gente chama da síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? São determinados valores que, uma vez que estejam alterados, podem fazer com que haja um prejuízo na saúde dos vasos do nosso corpo. Esses fatores são principalmente os níveis de triglicerídeos e de colesterol, circunferência abdominal, níveis pressóricos e os níveis de glicemia do nosso corpo.
Como sabemos, se alguns ou algum desses níveis estiverem alterados, o prejuízo sobre a circulação vai estar bastante significativo. E o início dessa doença pode implicar no futuro um evento cardiovascular catastrófico, que é o infarto e os acidentes vasculares isquêmicos do cérebro, que a gente chama de derrames, que são os AVCs. Logo, se esse paciente, no início da sua doença, apresenta uma disfunção erétil, nós podemos inferir que os vasos responsáveis pela nutrição do coração e pela nutrição do cérebro também estão começando a sofrer junto. Doutor, mas por que isso acontece? É o seguinte, a artéria que leva o sangue até o pênis, ela é uma artéria de fino calibre, ela é uma artéria bem fininha. Enquanto que os vasos responsáveis pela nutrição do sangue e do cérebro são vasos de maior calibre. Logo, se existe um comprometimento dessa artéria do pênis, que é de pequeno calibre, e está causando a disfunção erétil, é de se pensar que já vai iniciar, que já está começando um processo de envelhecimento dos vasos responsáveis pela nutrição do coração e do cérebro. Esse evento da disfunção erétil, portanto, pode predizer, pode fazer com que se obtenha, com que se consiga no futuro prever que uma ocorrência de um dano maior venha a acontecer. Porque se esse vaso pequeno está sendo prejudicado, é de se esperar que os vasos de maior calibre estejam sofrendo junto. Relacionado a queixas de origens endócrinas, o que podemos citar disso? Nós podemos ter, como por exemplo, problemas relacionados à glândula adrenal, que por sorte é uma ocorrência bem rara. Se você usa corticoides para tratamento da asma, por exemplo, é uma alteração que pode desencadear uma alteração endócrina. Problemas da tireoide, tanto para mais como para um baixo funcionamento, também podem desencadear isso. E alteração da dosagem dos níveis de testosterona. Mas doutor, eu sempre ouvi dizer que são pacientes mais idosos que apresentam uma baixa da testosterona. Sim, e esse é uma afirmação verdadeira. Mas se eventualmente você experimentou um aumento de peso muito acentuado, ou se você está num quadro de obesidade, saiba você que a testosterona pode estar baixa nessas situações. Por isso que se faz fundamental que se realize uma dosagem de testosterona em pacientes jovens que estejam apresentando problemas de ereção. Na outra causa, nós vamos estabelecer os problemas de ordem psíquica e psiquiátrica. Quais são os dois principais problemas relacionados a isso? São a depressão e a ansiedade. A depressão é um componente muito significativo na perda do interesse sexual e na disfunção erétil em pacientes jovens. E já a ansiedade gera um círculo vicioso. É um distúrbio relacionado a uma preocupação excessiva com o desempenho sexual. Quando esse paciente iniciou a sua vida ativa de sexualidade, ele sempre sofreu essa ansiedade excessiva. Essa ansiedade excessiva faz com que esse paciente tenha um prejuízo na qualidade das suas relações sexuais.
Esse prejuízo gera um ciclo vicioso, que a cada vez que ele for ter uma nova relação sexual, ele fique mais e mais ansioso e não consiga obter uma ereção satisfatória. Essa ansiedade pode gerar, inclusive, a um distúrbio da autoimagem do paciente e uma conotação errada, como podemos citar até mesmo do tamanho do órgão sexual que esse paciente venha a apresentar. E relacionado a isso, que não tem uma menor importância, é o uso de medicamentos que essas ocorrências levam junto. Quais são esses medicamentos? São os benzodiazepínicos, os inibidores da recaptação seletiva da serotonina e os lítios, que são os estabilizantes do humor, usados principalmente nos distúrbios bipolares. E em terceiro lugar, que a gente comenta que é uma queixa relacionada a problemas de ereção em jovens, que são uma queixa de relacionamento, tá? Essa queixa de relacionamento, apesar de estar mais frequente em pacientes mais idosos, pelo tempo de convívio com as suas parceiras, muitas vezes se estabelece também em pacientes mais jovens. Se você não tem um bom relacionamento com a sua parceira, é de se esperar que a qualidade da sua ereção também não seja uma ereção satisfatória. E isso vai prejudicar sobremaneira o relacionamento desse casal. Tem estudos que demonstram, por exemplo, que casais que fazem uso de medicamentos para a ereção e fazem uma terapia cognitiva de casais, experimentam, por parte principalmente da mulher, uma melhora do orgasmo, da satisfação sexual, melhora em relação a dores pélvicas e na qualidade desse seu relacionamento. Para resumirmos esse nosso assunto, são 3 esferas que agem principalmente no prejuízo da disfunção erétil em pacientes jovens, que são os distúrbios de origens metabólicas e vasculares, endócrinas entra junto nesse caso, distúrbios psíquicos e psiquiátricos e distúrbios relacionados ao relacionamento do casal em si. Eu gostaria de agradecer a todos, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.